A gente começa dizendo que o ministro Dias Toffoli notificou a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional de Justiça, a Polícia Federal e outros órgãos sobre dados do suposto grampo clandestino na cela do doleiro Alberto Youssef durante a Operação Lava Jato. A decisão do magistrado divulgada ontem foi baseada em uma petição feita pela defesa do doleiro, que foi um dos principais alvos da antiga operação. Os defensores de Alberto Youssef pediram ao ministro a abertura de uma investigação de uma suposta participação do então juiz Sérgio Moro, hoje senador pela União Brasil, na instalação do grampo na cela que o doleiro ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Por conta dessa suposta escuta ilegal, a defesa do doleiro planeja pedir a derrubada dos efeitos da delação premiada que foi fechada pelo investigado. O doleiro Alberto Youssef fechou um dos primeiros acordos de delação premiada no Brasil, ainda no caso Banestado. Ele foi preso de novo durante a Lava Jato, quando celebrou outra colaboração. Esse novo acordo impulsionou as investigações contra dezenas de políticos envolvidos em corrupção na Petrobras. O doleiro foi condenado por lavagem de dinheiro, organização criminosa também no decorrer da apuração. No despacho, Dias Toffoli frisou que é conveniente o compartilhamento dos documentos e das informações para a ciência das instituições e das autoridades. Os órgãos notificados foram a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça. O encaminhamento dos documentos vai servir para que as instituições tomem as providências que considerarem cabíveis sobre essa ação. Por uma postagem nas redes sociais, o senador Sérgio Moro, que foi alvo da petição feita pela defesa de Youssef, criticou a decisão de Dias Toffoli. O político ressaltou que a suposta escuta ilegal na cela do doleiro se trata de um fato requentado e que lembrou que um inquérito sobre o assunto foi arquivado pelo então juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, Luiz Antônio Bonar. Moro também destacou que as especulações sobre o envolvimento dele nessa escuta ou ocultação de provas são meras fantasias do advogado de Alberto Youssef. O senador finaliza sua postagem frisando que o revisionismo histórico da Lava Jato tem por único objetivo deixar impunes aqueles que roubaram a Petrobras e o Brasil durante os governos do PT. Olha, vamos lá. Percebam que tudo acontece junto. Tudo acontece junto. A operação contra-golpe, nós vamos falar dela, aconteceu nessa semana. E na mesma semana, eles requentam um assunto que já está velho, batido, maduro. E, enfim, o que você quiser colocar de adjetivo nesse sentido, esse grampo na cela de Alberto Youssef. Na época que isso veio à tona, ainda antes da prisão do Lula, lá no comecinho da Lava Jato, a própria PF chamava o caso como dissidentes que tentavam ali postergar a operação, derrubar a operação de dentro da própria PF, de uma narrativa montada por dissidentes da PF para tentar derrubar a operação. Deu em nada, porque não há muito o que avançar em relação a isso. Agora, 10 anos depois, ou até um pouquinho mais, eles estão requentando esse caso e não tem nada a ver com Alberto Youssef, esqueçam isso. Tem a ver com a narrativa de contar que a Lava Jato foi um golpe. Então, vejam, coitadinho do Lula. Ele sofreu um golpe na Lava Jato, que foi uma operação ilegal que o prendeu de forma injusta, que é isso que estão contando, não é isso? Todo mundo lembra o que aconteceu, mas a versão que vem nos autos nesse momento é essa. Inclusive escutava de forma ilegal um dos principais denunciantes da operação. E também tem esse outro processo mais novo, que após a eleição também houve ali uma arquitetação de um golpe. Isso. O timing não é à toa, esse processo não é novo, é coisa requentada. Nós somos obrigados aí a assistir tudo isso de novo. Mark, me permita acrescentar um elemento, essa linha narrativa que você trouxe, mostrando a pouca coincidência, né? Sendo irônico aqui, entre a sucessão dos fatos. Ontem também foi lançado o livro do juiz federal
né, o juiz Apio, dizendo e mostrando, denunciando, na visão dele, a ganância dos responsáveis pela Lava Jato, ou seja, mostrando que, na verdade, a motivação daquelas pessoas que levaram à justiça políticos, levaram à justiça empresários, conseguiram que bilhões de reais fossem devolvidos aos cofres públicos, que na verdade eles não estavam motivados por um senso público, um espírito público, mas sim por interesse no dinheiro. Percebam que essa tentativa, essa busca de reescrita da história, ela é incessante. Ato após ato, eles tentam tirar aquilo que todos nós lembramos. Quem aqui não se lembra das sucessivas fases da Lava Jato? Paredes sendo quebradas, retirando dinheiro. Apartamentos sendo ali, né, tendo a porta arrombada pela polícia, encontrando volumes imensos de dinheiro em espécie, joias, obras de arte, tudo. Né, delatores entregando a maneira como aquilo era operado. Diferente, inclusive, né, do que se tenta construir hoje, com planilhas atribuindo nomes e apelidos, deixando claro quem recebia, quanto recebia. Então, assim, é muito difícil essa tentativa que eles fazem de nos enganar novamente, sabe? Mostrando que aquilo que os nossos olhos enxergaram não existiu. É uma pena que tudo isso tenha acontecido, porque eu lembro do orgulho que eu sentia, que as pessoas com as quais eu conversava sentiam ao perceber que em um determinado momento a lei valia para todos. Pois é, pelo visto foi um período muito curto da nossa República.